em relação a tudo, em questão da sua vida pessoal. Por quê? Jamais você, mais tarde, vai ter dor de cabeça com seu filho, com a sua filha, porque o pai ensinou. Ele mesmo, quando ele se tornar um rapaz ou uma moça, vir se formar e ser alguém na vida, porque vai chegar o momento de também ser o mesmo, se colocar no lugar do pai e da mãe, ser um cidadão, uma cidadã, ele vai também casar e ter filhos, vai ensinar os filhos dele da mesma forma, do mesmo jeito, andar no caminho da luz, no caminho da verdade, viver a verdade, falar a verdade. Então é isso, então essas coisas, elas são coisas, muitas vezes são mínimas, mas são coisas que vai influir, é das coisas mínimas que a gente começa a mover a palha. É de baixo que a gente começa, de baixo para cima. Para você poder chegar até em cima, você tem que começar de baixo. Porque se você começar de cima, Deus ele não tinha feito esse maior sacrifício. Como Deus, ele derramou, ele deu o filho dele como unigênito. E Jesus pôde ter sacrificado o sangue dele, o corpo dele, naquela cruz, sendo pregoado naquela cruz, sendo pregado ali. E sendo colocada uma coroa de espinho no alto da sua cabeça. Então são coisas que muitas vezes houve esse ato negativo. Jesus, ele começou de quê? Começou de baixo. Ele, quando veio a esse mundo, ele foi nascido da sua mãe. Aonde sua mãe deu a luz? No lugar de animal, curral. Aonde que ele pôde ter colocado ele no berço de coxo, aonde os cavalos comiam a sua comida. Então é isso que nós temos que entender. Quando Jesus saiu, formou, que o pai dele ensinou ele a profissão de carpinteiro, que passado, e ele ficava ali na profissão individual, na profissão pessoal, individual, juntamente com seu pai, para poder sustentar, comer do seu suor. Então Jesus, um certo tempo, Jesus resolveu resumir isso tudo, viver da fé. Foi aonde que Jesus ele foi batizado pelo João Batista. E após o batismo, o Espírito de Deus descia sobre ele. A pomba que representava o símbolo do Espírito Santo. Foi aonde que levou ele no topo do monte, no alto do monte. Fez ele se colocar de joelho, formando uma aliança, um elo com Deus. E após dos 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, desfalecido, sem suportar, sem aguentar, mas ele teve que descer do monte abaixo. Foi antes dele descer do monte, o inimigo chegou, ofertando a ele um passo de mágica, propondo a ele o céu, a terra, o mar, que ele podia governar, sendo filho de Deus, sendo o Messias, iluminado por Deus, ele tinha o dever de ser um governador, de poder comandar aquela cidade, poder ganhar milhões de dinheiro, para poder manter a fome e a sede daquele povo que estava ali sofrendo naquela cidade, mediante aquela cidade. Mas Jesus, ele não negou a fé, ele foi valente, ele foi forte. O diabo falava de cá, ele falava de lá, não atentará o seu Deus, não é? Não só de pão que o homem vive, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, que provém da boca de Deus. As palavras que saem da boca de Deus, as palavras que prosseguem da boca de Deus. Então, o diabo, e Jesus falou no último momento, afastar de mim, diabo. Apartar de mim, afastar de mim, sai de perto de mim. Então o diabo, ele olhando, ele vendo que Jesus, ele foi fiel e submisso a tudo e a todos, então o diabo, ele recuou, ele saiu de perto. Jesus conseguiu descer do alto daquele monte, fazendo o quê? Reunindo as pessoas, pregoando os conhecimentos de Deus, da verdade, aonde que pessoas eram libertas, demoniado. A Bíblia fala que Deus libertou endemoniado, pessoas possuídas de demônios, pessoas de toda espécie, de toda forma, que a gente podemos vir imaginar, igual no dia de hoje. São pessoas que nós temos
Deus tem colocado no nosso caminho pessoas endemoniadas, pessoas possuídas, pessoas que foi vítima de uma doença, de uma enfermidade, aonde que essas pessoas venham a conhecer, venham a participar dos cultos, nos templos, nas igrejas, pedir os pastores, bispos, para que nós possamos orar em favor dele. É onde que nós pedimos que eles façam a parte dele, aonde que eles vão se colocar buscando a presença de Deus, através do seu elo, da sua corrente, dos seus propósitos, falando com Deus, desabafando o seu sentimento, aonde que Deus ele vai olhar e vai ver que realmente aquela pessoa veio tomar uma decisão pessoal, uma decisão individual, uma decisão família, em relação a um pouco de cada coisa. É onde que a pessoa começa a se libertar, começa a fazer conquista, depois de liberto. Ele começa a chegar onde ele quer, mas tem que fazer um tratamento no mundo espiritual. É isso que nós temos que entender. Então, para poder chegar a um momento como esse, nós temos que fazer o quê? Ser dependente de quem? De Deus.